Começa agora o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, aqui na sua rádio UFSCar. Olá, amigos da Vila Prado. Sou o professor Toninho e esse é o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado. Hoje entrevistaremos Maria Lúcia Derisso, que originariamente é uma fisioterapeuta por formação, mas com uma forte tendência, um forte apego pela literatura e pesquisa histórica também, que é uma das suas tendências. E é uma moradora de muitos anos da Vila Prado e amiga pessoal nossa, né, Maria Lúcia. Então nós vamos conversar um pouquinho com ela, sobretudo sobre um projeto de um livro sobre a Vila Prado, que ela está pesquisando, né? O objetivo maior do nosso bate-papo será esse. E falar um pouquinho também sobre você, né, Maria Lúcia, que você nos é muito cara. Tudo bem, Maria Lúcia? Olá. Como vai você? Olá, bom? Professor Paninho. Ele já apresentou, mas vamos lá oficialmente. Sim. Eu sou Maria Lúcia Derisso. Ele falou que eu moro há um tempo na Vila Prado, só 68 anos, e no mesmo local. Aí tem uma historinha que eu posso tentar resumir. Eu mudei-me para Bela Vista, mais exatamente, o bairro Bela Vista, em janeiro de 1957. Acabou de completar 68 anos. Eu vou fazer 70, então quando eu mudei para Vila Prado, eu ia fazer 2 anos de idade. Vim com os meus pais, meus avós paternos, toda a família do meu pai já morava na Bela Vista, nessa mesma rua onde nós moramos, inclusive até hoje. Várias casas dos meus tios, meus avós paternos, meus bisavós paternos, todos dali. O professor Toninho falou dessa tendência para pesquisa sobre a vila. A motivação inicial era porque meu pai nasceu na Fazenda Bela Vista. Então, meu pai sempre morou nesse território que eu estou pesquisando, que era a Fazenda Bela Vista, foi urbanizada, virou bairro Bela Vista, uma parte da fazenda, né? Outra parte da fazenda virou Boa Vista, Vila Carme. Eu estou falando da atual Fazenda Medeiros, mas inicialmente ela era Fazenda Bela Vista, não sei se todos conhecem, popularmente conhecida também como Fazenda do Turco. Bom, aí depois eu posso desenvolver um pouquinho mais essa questão. Eu sou fisioterapeuta de formação, aposentada, e eu comecei a desenvolver esse projeto a partir de 2020, na realidade com uma outra motivação que foi uns escritos da minha mãe. Então, já tenho, não me considero ainda escritora, como eu falo para o professor Toninho, mas eu tenho um gosto pela literatura, sim, e não tenho um veio literário aí, mas eu gosto de pesquisar, gosto muito de biografias e de memórias. Então, eu tento desenvolver meu material todo de escrita nessa linha e com a motivação da UAT, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade, que eu busquei em 2022, lá na FESC. Estou falando da FESC, Fundação Educacional de São Carlos. Eu fui participar do grupo de literatura do professor Adilson Marques lá, e eu me encantei pela disciplina e pelo conteúdo que foi sendo desenvolvido e foi me motivando a escrever. Uma parte de desenvolvimento do trabalho com a minha mãe, que está com um livro praticamente pronto para ser lançado, editado, e a partir dele, o ano passado, em 2024, nós tivemos a criação a disciplina Cultura e Memória da Vila Prado, que já vinha de um histórico anterior, né, de existir e depois foi resgatada. Eu comecei a pegar esse vínculo com meu interesse pela Vila Prado. Primeira pergunta que eu me fazia coisa que ficou muito tempo sem eu me perguntar, quem eram os turcos responsáveis pela denominação
Fazenda do Turco, Represa do Turco. Quem eram esses turcos? E o ano passado nós tivemos na disciplina Viva a Vila, né? Já era a Cultura e Memória da Vila Prado, nós tivemos a possibilidade, eu participei, né, do projeto de entrevistar moradores antigos do bairro. E aí era uma das perguntas que eu fazia, o pessoal lembrava da fazenda, que atualmente, né, que depois virou Fazenda do Medeiros, mas quando eu era criança e fui morar lá, era a Fazenda do Turco. E quem eram esses turcos? Poucas pessoas sabiam. E aí eu descobri, aí eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar na Fundação Pro Memória, fui atrás de um monte e descobri, inclusive, né, sei agora quem eram eles, né, vou dar um spoiler aqui para vocês. Eram o senhor Nicolau e o irmão Sabá Salum. E eu só descobri isso quando eu descobri que eles foram os responsáveis pela urbanização do bairro Bela Vista. Então, quando eles começaram a vender os terrenos no bairro, meu pai era morador da fazenda, veio para a área urbanizada, saiu da zona rural para a zona urbana e comprou o terreno do Sabá Salum, que era um dos colonizadores, dos urbanizadores. Não sei se colonizador é o termo correto, acho que não. Enfim, eles estavam loteando uma parte da fazenda para transformar em bairro, que foi o que deu origem ao bairro Bela Vista em 1939. E até então só existia, acima da linha do trem, o bairro Vila Prado, que por sua vez tinha sido loteado pelo Leopoldo Prado, tenente-coronel Leopoldo de Almeida Prado. Isso em 1893. Então, de 1893 até 1939, basicamente 40 anos, era só aquela gleba de terras da Vila Prado, que era poucas ruas, né, uma faixa de 3 ruas paralelas acima da linha do trem e umas 9, 10 travessas. Depois, paralela a isso, tudo indica que a fazenda Bela Vista fazia limite com a fazenda do Leopoldo Prado e eles começaram a lotear o bairro Bela Vista. Foi até a rua que eu moro, que é a Quintino, e depois, já como Medeiros, eles lotearam a Boa Vista. A título de curiosidade, Maria Lúcia, o meu sogro, já falecido, que nasceu em 1919, nos contava que tinha a porteira dessa fazenda, que você está nos dizendo, ali nas proximidades ali da Casa Ferro, onde hoje é a Casa Ferro, e que ele ganhava alguns tostões abrindo e fechando essa porteira. Então, podemos brincar que o menino da porteira realmente existiu. É isso aí, que eu queria só fazer uma brincadeirinha. Tá, eu posso completar esse raciocínio seu, porque isso é uma coisa também que para mim é fabuloso, me chama muita atenção, que também é um dos motivos das minhas pesquisas. Meu pai nasceu em 1923 e meu pai nasceu nessa fazenda Bela Vista. E quando ele veio para... Bom, depois eu falo quando ele veio, porque ele veio em 41 para a área já urbanizada do bairro, quando eles lotearam ali, como eu já comentei. Mas meu pai, ele contava pra gente que a porteira realmente ficava, na época que ele era da fazenda, trabalhador lá na colônia de café da fazenda, a porteira vinha até a altura de onde é a Bernardino de Campos. Para quem acho que familiarizar melhor, a Casa Ferro é mais recente, mas a escola, o grupo escolar Bispo Dom Gastão, que fica bem ali, ele faz parte ele já vem da década de 30, mas ele é ali na divisa. Se você pegar o mapa da cidade com os bairros, a Vila Prado, como eu falei, ela vem até, são 3, então é Ana Prado, Rua Larga e Bernardino. Ela termina ali, a Vila Prado, enquanto limite. E a fazenda era dali para baixo. Então a porteira da fazenda ficava exatamente ali, na Doutor Duarte Nunes com a Bernardino, um pouquinho para cada Bernardino, entre a Salum e a Bernardino, vamos dizer assim. Exatamente onde ali foi os mais antigos, foi a cooperativa de consumo e depois, atualmente realmente a Casa Ferro. E meu pai contava, aí só para completar essa história, que eu também não posso deixar,
Quando loteou o bairro Bela Vista, a porteira, lógico, foi deslocada. Então, loteou o quê? Mais 3 ruas paralelas à Rua Larga, vamos pensar assim. Então, vinha até a Bernardina e loteou Avenida Salum, Dr. Gastão de Sá e Quintino Bocaiúva, que é onde eu moro. Era a última rua loteada ali. E as travessas que ia até lá na 9, na 10, pegando ali da Duarte Nunes. E a Bela Vista, em particular, ela ia até lá embaixo, que hoje é a José Pereira Lopes, ali onde é o Colégio Diocesano, La Salle, né? A Electrolux hoje, mas ela vinha dali para cá, para cima, né? E a porteira, nesse momento, ela foi exatamente para a rua de baixo, que atualmente é a rua Benjamin Constant, que é a rua do Estádio Luizão, para quem mais conhecida aí da população. Mas na altura sempre da Dr. Duarte Nunes. Então essa porteira ela foi sendo deslocada. Depois de um tempo loteou o bairro Boa Vista, ela foi lá para a altura abaixo da Luiz Carlos de Arruda Mendes, ali onde eles conheciam como Rua das Torres, que é a Henrique Gregory, e depois, quando loteou mais um pouco, que foi a Vila Carmen, ela chegou lá embaixo, onde é o Bicão hoje, onde é o bairro do Bicão, que é exatamente o que corresponde à represa, que eles chamavam de represa do Turco, que era a represa dentro da fazenda. Como vocês estão ouvindo, percebendo, queridos ouvintes, ela está falando, né, desde os primórdios do bairro, que antes era apenas a Vila Prado, mas que agora nós estamos falando da grande Vila Prado, né, dos bairros que vêm, né, junto, contíguos à Vila Prado, que a gente chama de grande Vila Prado. Então, professor Toninho, já que você comentou sobre essa minha questão do interesse pela pesquisa, então vou só resgatar um pouquinho. Isso realmente começou, eu falei que eu sempre gostei de biografias e de memórias, mas começou com as memórias, tentando resgatar as memórias da minha mãe, um possível livro que ela escreveu uma primeira parte, tá para editar o livro, e motivada a isso, eu comecei a me interessar através da disciplina que eu já citei lá da FESC, a Cultura e Memória da Vila Prado. Eu comecei a tentar resgatar a questão do território. Eu estou chamando de território agora, em vez de só Vila Prado, porque já viram que vai além, né? O território, Grande Vila Prado. Porque meu pai nasceu na fazenda, saiu da zona rural em 1941 e veio para a área urbana, mas bem no limite, né? Como eu já citei, eles vieram ali para a última rua do loteamento do Bela Vista, e para trás já continuou sendo a área da fazenda, que ele nasceu e criado naquela fazenda. Então, eu comecei a resgatar por aí. É um resgate histórico mesmo desse território, enquanto identidade do bairro, situar historicamente as épocas, e para tudo isso eu estou necessitando fazer uma pesquisa mais profunda, através da Fundação Pro Memória, através de livros já publicados, de textos acadêmicos. Eu estou tentando desenvolver essa pesquisa para ver se consigo contribuir de alguma forma com uma obra literária relacionada com a Grande Vila Prado. Olha, Lúcia, eu gostaria de saber como é que você se integrou ao Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado. Olha, professor Toninho, eu tive o contato. Bom, eu já falei que eu fui para a FESC, para a UAT, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade, em 2020, acho que 2022, 2023 eu participei só de literatura. E em 2024, nós tivemos, meados de 23 e o ano de 2024, nós começamos o projeto Cultura e Memória da Vila Prado. As entrevistas, os depoimentos orais dos moradores, como eu já citei. E nesse momento, o ano passado em particular, né, do começo do primeiro semestre, começou a surgir dentro da disciplina
essa ideia. Não vou saber exatamente em que momento você, né, o próprio professor Toninho, o professor Adilson Marques, né, eu como aluna, outros alunos, foi crescendo, amadurecendo essa possibilidade da associação, de criar uma associação, né, sobre o que chamou-se, né, Viva a Vila, que está sendo, já foi registrado, né, como associação, e então, o meu contato foi nesse momento, através da disciplina. Só que assim, o que me chama a atenção e o que me fez aderir a essa associação, estou como membro da fundadora, e fazer parte, e desenvolver, fazer parte são os projetos que a associação tem apresentado, ainda na forma de projetos, ainda para tudo a gente precisa de verbas, né? Para tentar colocar esses projetos em dia. E dentre esses projetos, o livro com história né, da Vila Prado acaba entrando como um deles, né? Mas não é o único. Enfim, então esse foi o meu contato com a Associação Cultura e Memória da Vila Prado, Viva a Vila. Olha, eu agradeço imensamente a sua presença, a sua participação. Aliás, você faz parte desse instituto e naturalmente a gente está falando sobre a sua pesquisa. Fico muito feliz com a sua presença, Maria Lúcia. Agradeço muito e gostaria de contar com você, né, em outras oportunidades aqui no nosso programa Viva a Vila. Bom, primeiro eu é que tenho que agradecer, né, professor, esse convite. Eu sinto-me realmente lisonjeada em estar falando e acho que vocês percebem que tem que desligar porque eu falo demais quando me provoca e eu gosto, né, disso. Então, o que eu puder contribuir mais agradecer mesmo por ele, até por esse primeiro convite, né, que surgiu e essa oportunidade de falar mesmo que pouco da associação em si, né, do Viva a Vila, né? Mas eu também quero crer que nós vamos ter mais espaços para isso, tá bom? Muito obrigada a todos, então. É isso, amigos. Tivemos a presença da nossa querida amiga Maria Lúcia Derisso. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima oportunidade.